Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e domingou por aqui, domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa para todos vocês, irmãos de camisa botafoguenses. Falando em camisa, tô até de branco aqui, olha, e essas orelhas não são de coelho não, poderia ser, tem alguma coisa a ver, é um Bull Terrier aí, que é um cachorro, para quem não sabe, né, tem essa cabeça, formato de ovo, então tem a ver aí com coelho também, coelhinho da Páscoa. A criançada gosta muito de receber chocolate, os adultos também, mas claro, sempre fica a lembrança do dia, né, da importância da ressurreição, né, isso é o mais importante, né, o significado da data que não se perca, né. Galera, vamos lá, vamos falar de Fogão, Botafogo que, como todos sabemos, estamos ansiosos, roendo as unhas, quarta-feira, estreia na Libertadores, na fase de grupos, na verdade, né? Estreamos já na Libertadores nas fases iniciais, né? Mas agora, para valer, podemos dizer assim, e quem não é camisa 7, né? Tá dando mole, mas eu entendo, claro, para muita gente é difícil, ou se a pessoa não tem uma constância nos jogos, né? Uma assiduidade assim tão grande, muita gente que mora longe do Rio de Janeiro, né? Não consegue, não vale a pena fazer o plano, digamos, né? O público geral desde ontem já pode adquirir os seus ingressos, né, para o jogo de quarta-feira. Alguns setores já estão esgotados, né, a leste, tanto inferior como superior, já há alguns dias já totalmente esgotado, mas ainda tem ingresso. Então quem pretende ainda está planejando, quem sabe, estar quarta-feira no Newton Santos para esse grande jogo, né, ingressos à venda, tanto online como também nas bilheterias, né, físicas, General Severiano e no Newton, beleza? Só no dia do jogo, lembrando, quarta-feira não tem mais ingresso em bilheteria, tá? Deixa eu passar aqui certinho para vocês. 9 às 17, né? Aquele horário tradicional de 9 às 17, tanto hoje, domingo de Páscoa, como amanhã também, segunda e na terça-feira, como eu disse, né? No Newton Santos, na bilheteria Oeste, tá? E em General Severiano. Falando em General Severiano, o Botafogo, né, tá com todo aquele projeto, a gente sabe, né, do Museu Botafogo, que tem a previsão de ser inaugurado no final deste ano ainda, né? E ontem, como eu já tinha trazido também essa semana, teve a inauguração oficial do Largo Bete Carvalho, né? Homenagem à sambista botafoguense, né? Um ícone da música, do samba, e que era muito botafoguense, a Bete Carvalho. Então, justíssima homenagem o nome, né? E aí o Eduardo Paz, né, prefeito, teve lá inaugurando, Durcésio presente, o Manequinho, símbolo, né, do Fogão, voltou a fazer xixi, o que é muito bom. Parece que ele estava 6 meses ali com problemas urinários, brincadeiras à parte. A estátua está totalmente renovada, né? O largo ali foram trocadas aquelas pedras portuguesas, né, que estavam ali meio tronchas, né? Trocaram tudo em preto, branco e cinza, né? Respeitando aí a tradição alvinegra. E, enfim, foi feita toda uma reforma para também a parte de escoamento de água, né? Toda renovada a pracinha ali, o largo, né? Largo Bete Carvalho, inclusive, quem esteve lá na inauguração representando a Bete foi a Luana Carvalho, filha da Bete, né? Da saudosa Bete Carvalho. Então, muito legal aí, General Severiano, o velho casarão de General Severiano, passando aí por toda essa revitalização, muito importante a gente preservar a memória do Rio de Janeiro e, claro, a memória do Botafogo, tem tudo a ver com o museu que será inaugurado, né? Muito bacana. E o Manequinho tem um simbolismo incrível, né? Muito legal essa tradição que foi natural, né? Foi natural da torcida do Botafogo de vesti-lo com a camisa do Fogão, especialmente nas grandes conquistas. Então, o Manequinho está pronto para receber a camisa da Reebok. Quem sabe aí esse ano aí a gente tenha uma alegria dessas, né? Muito bacana aí essa revitalização. Gente, vamos lá. Não parece, né? Mas hoje tem jogo, né? Antes de quarta-feira, o Botafogo entra em campo hoje às 18h30 pelo derradeiro jogo do Campeonato Carioca, da Taça Rio, né? O Botafogo aí muito próximo de garantir esse título da Taça Rio, né? Não tem como a gente pensar em outro resultado que não seja a conquista.
e a vaga na Copa do Brasil. O Botafogo saiu na frente 4-0 lá em Saquarema na quarta-feira e foi um resultado tão bom, mas tão bom que vai permitir o Fábio Matias justamente a mandar a campo uma equipe alternativa, né? Alternativa, descansar os jogadores titulares para quarta-feira, né? A divulgação dos relacionados ontem foi bem interessante, começar pelo gol Igor Gabriel e também o goleiro Raul, finalmente aí relacionado. Vamos ver com quem que o Fábio Matias vai começar jogando, né? Se ele vai escalar o Igor Gabriel aí por hierarquia, né, de tempo de clube, ou se vai dar logo uma chance ao goleiro Raul, que veio lá do Sul, né? Vamos aguardar. Novidades também, claro, na lista importante, os retornos do Luiz Henrique e do Jefinho, né? Eu acredito que eles terão aí uma minutagem logo mais, até para irem recuperando, né, aquela questão toda de forma mesmo, ritmo de jogo, melhor dizendo, para serem opções importantes aí já para quarta-feira, né? E quem apareceu ilustrando, né, com muita justiça a imagem dos relacionados foi o PK, né? O Patrick de Paula, voltando aí depois de 400 dias, muito tempo, né? Mais de um ano fora. O PK tá de volta, né? Então aí uma boa sorte aí para o PK nesse retorno. Gente, o GE, tá? Eu vou passar aqui a equipe que o GE tá supondo, né, que seja titular. Claro que sempre tem alguma mudança, não dá para cravar, já que a gente só fica sabendo mesmo do time cerca de uma hora antes, né, de ir a campo. Então vamos lá, o GE botou Raul, entre parênteses, e o Gabriel, então realmente é uma dúvida, né? O Damian Soares, que está suspenso da Libertadores, então certamente atuará. E também, entre parênteses, o Rafael, né, que retornou no último jogo, né? Só lembrando que o Matheus Ponte teve ali um desconforto muscular, tal, então ele está sendo preservado para muito provavelmente, quase certo, ser o titular, né, na quarta-feira, né? A gente provavelmente vai ter o Matheus Ponte titular e o Rafael reserva, como eu disse aí, por conta da expulsão do Damian Soares lá no jogo de Bragança, né? A zaga com Bastos e Cauã, e na esquerda o David, tá? Meio de campo com Tietê, Cauê e Diego Hernandes, mais uma oportunidade aí para o Diego Hernandes, né? Além do Raí, e na frente Zapata e Janderson, beleza? Então, assim, o Raí, mais uma vez, tendo oportunidade, um jogador que tem ido bem, né? E o Zapata, né? Pode ser também uma novidade, jogador aí que veio da base do Botafogo, foi destaque na Taça São Paulo do ano passado, né? O GE também colocou a possibilidade do Emerson Urso começar jogando, né? E aí que a gente fica naquela coisa, não é pegar, perdão, no pé do Matheus Nascimento, mas o Matheus Nascimento está relacionado e nem nesse time alternativo do Botafogo ele deve começar jogando. Vamos ver se ele vai entrar no decorrer da partida, mas a expectativa é essa. Quem for o Newton Santos hoje para ver o Botafogo jogar essa final aí de Taça Rio, né? Gosto meio melancólico, mas não é tão melancólico assim, porque, claro, o Botafogo vive um grande momento, né, com o Fábio Matias. Então, eu imagino que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado. O Botafogo, espero, confirme essa classificação, ganhe novamente, importante ganhar hoje, somar mais uma vitória aí para o currículo do Fábio Matias. O Botafogo vai, de forma ali protocolar, receber o troféu, né, sem grandes comemorações, até porque o famoso não fez mais do que obrigação, né? Mas o Botafogo vai meio que sem querer, né, repetindo o roteiro do ano passado, que de certo modo deu certo, né? O Botafogo depois inicia muito bem o Brasileiro, aquela história toda que todo mundo já sabe, né? Então é isso, é um jogo para o Jefinho e o Luiz Henrique retomarem aí a confiança, né, o ritmo de jogo, né? Se não começarem jogando, entrarem no decorrer da partida, e também para o Botafogo fazer mais algumas observações, quem sabe a estreia do goleiro Raul. Gostaria de ver ele estreando, né? Acho que o Igor já teve aí até uma oportunidade no início do Carioca. Seria interessante a gente ver o Raul, e uma ausência, claro, sentida do John, né? O John que já está recuperado, já treinou normalmente com o grupo no Lonier,
mas sendo poupado aí dessa lista de relacionados. E também, óbvio, se o Patrick de Paula entrar em campo, né, uma boa sorte aí para ele, da mesma forma que o Rafael estreou com o pé direito, né, reestreou com o pé direito lá em Saquarema, que o Patrick também siga esse mesmo caminho aí, um jogador que tem muito talento, ainda é um jogador jovem, ali dos seus 24 anos, né, que começava a dar uma resposta, né, até os críticos, ano passado, quando teve essa lesão aí, seríssima. Galera, vamos encerrar esse vídeo de hoje, não tem como fugir do nome do momento, né, o Arthur Jorge. Eu assisti uma entrevista dele muito boa, recomendo a vocês, ao Sport TV, mas não é o Sport TV brasileiro não, é o Sport TV lá de Portugal. É uma entrevista de 8 meses atrás, tá? É uma boa entrevista, longa, deve ter ali cerca de 1 hora de entrevista, em que ele fala, claro, do Braga, né, do futebol português, mas um cara muito firme, assim, passou muita confiança, inclusive ele fala com todas as letras que não tem receio nenhum de dizer que almejava, né, no caso, ser campeão. Não é tabu, né? Até a palavra que é usada é essa, não é tabu falar que quer ser campeão com o Braga, né? O Braga ali que se fixou, né, como quarta força do futebol português, o que é bastante coisa, já que, né, é praticamente impossível romper ali aquela bolha do top 3, né? Benfica, Sporting e Porto, né? E o Braga, inclusive nessa época, né, como eles dizem, nessa temporada, ele estava justamente o Arthur Jorge comentando que não tinha perdido para nenhum desses 3 times quando tinha recebido em casa, né? Enfim, é um cara que a gente percebe que viveu uma vida inteira dentro do Braga, né? Então, raízes sólidas lá no Braga, e a gente espera que ele, claro, torço muito para que dê certo no Botafogo e ele também estabeleça raízes por aqui, né? Um cara que ainda é novo. Eu fico feliz sempre quando eu falo assim, novo o Arthur Jorge, porque ele tem 52 anos, eu tenho 50, então me sinto jovem também. Mas enfim, de fato, né, para essa função de treinador, é um cara novo. O Fábio Matias também, o pessoal tem perguntado, tem 44 anos, então também é mais novo ainda o Fábio Matias. Então são caras novos aí. E, enfim, voltando à questão do Arthur Jorge, ele é um cara que demonstra assim, bastante firmeza nas respostas. O que a gente escuta falar, e ontem até vi um podcast do GE com a jornalista portuguesa, a Ariana, e ela comentou assim, falou, a gente tem um ditado aqui em Portugal, e na verdade é um ditado que a gente tem aqui no Brasil também, que é o santo de casa não faz milagre, né? Então que talvez o Arthur Jorge não tenha tido assim tanto reconhecimento no próprio Braga por conta disso, que era um cara, né, da casa, já eram quase móveis e utensílios do Braga, né? Imagina ficar 20 anos ali, então, desde que ele encerrou a carreira como jogador, né, que já foi no Braga, mas ele encerrou em 2005, ele praticamente ficou esse tempo todo, teve 1 ou 2 escapadas ali, mas sem muita importância, né? Então, realmente um cara muito identificado com o Sporting Clube Braga, beleza? Ainda falando do próprio Arthur Jorge, ele deu uma entrevista coletiva, que é já tradicional lá em Portugal, na antevéspera do jogo, né? O jogo é amanhã, em Portimão, lá contra a Portimonense, né? Que vai ser a despedida dele do Braga. E como já era esperado, ele evitou o assunto Botafogo, né? Quando foi perguntado sobre isso, sobre o Botafogo, sobre o futuro, ele falou o seguinte, aspas para ele, tá? Eu sei de tudo que está a passar quanto ao meu futuro imediato. Então é óbvio, né? Ele sabe o que está rolando. Mas por respeito, devo dizer, com a minha serenidade, igual o meu foco que está no jogo em Portimão, tá? Devo viver de uma forma muito clara a realidade. A minha realidade neste momento é o Sporting de Braga, né? Os guerreiros do Minho, né? Fazer as coisas bem feitas, ganhar o jogo, né? Então ele tem esse pensamento bem focado aí na vitória. Só depois falar do que é e que será o meu futuro. Então disse o Arthur Jorge aí ao site, na verdade falou na coletiva e foi transcrito pelo site
bola na rede de Portugal, tá? E era o que a gente esperava mesmo, né? Não tinha como ser diferente. Até a chamada aí do Fogão Net sobre isso olharemos para o futuro depois do jogo com o Portimonense, né? Então ele está totalmente focado no jogo e ele deu a entender que aí sim, após o jogo, né, quando tiver a tradicional entrevista pós-jogo, aí sim ele vai falar do Botafogo, né? E é a maneira correta, né? Não colocar, como é que é, o boi na frente da carroça, a carroça na frente dos bois. Tô quase esquecendo aqui os ditados, né? Então, perfeita aí a posição do Arthur Jorge, né? Tudo correndo dentro do previsto. Ele dirige, né, o clube lá em Portimão. Na terça-feira viaja para o Rio de Janeiro, chegando aqui na quarta a tempo de ir ao Newton Santos, né? Como eu falei ontem por aqui, tá? Tem mais uma última notícia aqui com relação também jovem, viu? 51 anos. Tô adorando falar essa galera aí, 52, 51, que são jovens, para também ficar nessa vibe aí. O Textor finalmente anunciou oficialmente o Michael, ou Michael Gerlinger, né? Alemão, ex-Bayern de Munique, que ficou também um período, olha aí, uma coincidência também, com o Arthur Jorge, né? Ficou 18 anos, se não me engano, lá no Bayern de Munique, né? Então o Textor anunciou oficialmente a presença aí do Michael. Vamos abrir aspas para ele? Acho que merece. Não podia estar... vamos lá. Não, as aspas para o Textor, tá? Não podia estar mais honrado por Michael, né? Tô americanizando o nome dele, já que é o Textor falando, ter escolhido se juntar à Eagle Football. É claro que vemos o futebol de forma um pouco diferente da maioria, já que procuramos unir nossas ambições à dos jogadores, do clube e da comunidade. Mas precisamos realmente de pessoas como Michael para fornecer uma base sólida de talento e experiência para permitir que nossas ideias futuristas avancem, disse o John Textor, tá? Foi uma nota oficial da Eagle Holding. Agora sim, aspas para Michael Gerlinger. Estou muito entusiasmado por me juntar à família Eagle Football. A dimensão global e a paixão pelo futebol me fascinam desde que comecei a trabalhar no esporte. Tive a oportunidade de testemunhar o desenvolvimento global dele durante quase 20 anos. Este sempre foi o foco principal do meu trabalho, seja em discussões com federações, instituições internacionais ou em transferências internacionais. A Eagle Football representa verdadeiramente o desenvolvimento global do futebol, o que, combinado com o foco da Eagle na inovação tecnológica, criou uma rede fantástica num período de tempo muito curto. É por isso que estou extremamente feliz de me juntar à Eagle Football, declarou o Michael ou Michael Gerlinger. Então, muito legal essa notícia também. Um cara aí, né, um gerente, um manager de futebol do mais alto nível. Imagina, com todo esse legado aí de Bayern de Munique, né? Vai com certeza agregar muito a Eagle Football, né? E ao Botafogo também, por consequência. Gente, é isso, 18 minutos. Comenta aí embaixo qual que vai ser o placar de hoje. Botafogo e Boa Vista, né? Realmente espero que o Botafogo esqueça dessa vantagem de 4 gols e vença novamente a equipe lá do Saquarema, né? Confirmar aí, e até porque é uma oportunidade para esses jovens jogadores, né, mais uma vez mostrarem o seu futebol, tanto para o Fábio Matias como também o seu sucessor aí, o Arthur Jorge. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar para engajar, para o YouTube entender que é um conteúdo bacana, né? Vocês estão nota 10 aí dos últimos dias, muita visualização, né? E isso, claro, ajuda o nosso canal a crescer. E uma coisa que eu sempre esqueço de falar, mas a gente tem uma conta, tá pequenininha ainda, mas está crescendo, né, organicamente, que é lá no Instagram, né? A conta é muito fácil, @canal Botafogo Digital, né, em que eu solto ali as capas, e solto também algumas notícias durante o dia, né, do Fogão, para a gente não ficar aí com esse gap aí de 24 horas, né, aqui no YouTube. Então eu solto aí, ali algumas notícias. Se você tem Instagram, peço aí para vocês, né, seguirem o canal Botafogo Digital, darem aquela moral, beleza? Tamo junto, aquele abraço e mais uma vez aí um domingo de muita paz, tranquilidade,
se possível, né, com as suas famílias aí, comemorando essa data aí tão importante. Abraço!